Você é um terapeuta que está conseguindo ter a agenda lotada, conseguindo chegar a muitas pessoas, levar sua cura, ou você é aquele que está matando o cachorro a grito? Eu sei que a maioria das pessoas que são terapeutas querem dar esse salto, querem ter a agenda lotada, querem cumprir o seu propósito. E nesse vídeo eu quero dar 5 dicas, pessoal, 5 dicas realmente, depois de acompanhar muitos alunos, e hoje eu digo que 30, 40% dos nossos alunos são terapeutas, ou querem ser terapeutas, ou querem utilizar essas ferramentas que curaram a vida delas para ajudar outras pessoas, talvez na área da estética, talvez na área da odontologia, da advocacia, independente de qual que seja a área. As pessoas estão mais conectadas com esse chamado que a gente fala que é um chamado espiritual, que é um chamado de você cumprir um pouco mais ou bem mais do seu propósito. Só que quando essas pessoas se conectam com isso, é porque elas viveram grandes curas, né? Elas perceberam que elas saíram talvez de um vazio, muitas de trabalhos que não gostavam ou estão fazendo essa transição, ou muitas das vezes elas conseguiram curar questões familiares, ansiedades, medos, e elas perceberam o universo de possibilidades, entre esse universo de possibilidades que elas querem ajudar outras pessoas, porque elas foram efetivamente ajudadas, mas elas não sabem os reais causas dos problemas que levam a elas não conseguirem viver disso, viverem desse chamado. Uma coisa é eu perceber o meu chamado, outra coisa é eu realmente aprender a viver desse chamado. E nesse aspecto, as pessoas não sabem ter uma mentalidade empreendedora, elas não sabem como sair da própria procrastinação de gravar vídeos, de fazer lives, de fazer palestras, de se mostrarem nas próprias redes sociais, centenas e centenas, quilos e quilos de travas nesse aspecto, e de certo modo também não sabem vender, não sabem se posicionar, né? Eu já fui, por exemplo, em dentistas que na hora que essa pessoa foi passar o preço, o dente dela estava tremendo, né? Porque nós fazemos essa leitura do não verbal e a gente percebe que o meu corpo, ele fala antes dos comportamentos. Então, que tipo de travas essa pessoa tem que impede ela de se mostrar como uma pessoa boa, capaz, que tem realmente virtudes, e ela mostrar que isso vale um preço e ela conectar com a prosperidade que vai vir da gente escalar os nossos atendimentos, escalar o nosso propósito. Então a primeira dica que a gente traz muito das modelagens, né, dos princípios de modelagem, que é a ideia de que se tem pessoas que estão conseguindo escalar o seu negócio, se tem pessoas que estão conseguindo lotar a agenda, você também pode fazer isso, desde que você saiba como fazer modelagem, como modelar as estratégias mentais de pessoas bem-sucedidas. E para isso já vai a dica 2, que é você tem que estar no campo. O que é o campo? Você tem que estar nos ambientes que essas pessoas estão, convivendo com essas pessoas. Será que você está almoçando com essas pessoas? Você está andando com pessoas prósperas, pessoas que lotam a agenda? Eu lembro bem que quando eu visitei uma amiga minha, que era uma terapeuta muito bem sucedida da área da constelação, eu cheguei no consultório dela, antes tinha um cliente, e quando eu saí do consultório dela tinha outro cliente esperando. Sessões na época de R$350. E essa pessoa, ela realmente tinha essas capacidades, essa mentalidade, e você tem que frequentar esses locais, você tem que estar com essas pessoas, você tem que estar convivendo com essas pessoas. Por isso que hoje nós trabalhamos muito com a ideia das comunidades. Dentro dessas comunidades, por exemplo, a comunidade de alquimistas é onde a gente convive com essas pessoas, onde nós estamos frequentando esses locais. E aí você começa a trabalhar também a parte 3, que é o que? As crenças dessas pessoas. Quais são as crenças que essas pessoas têm? Que mentalidade elas têm? E como que eu faço essa modelagem na prática? A gente faz essa modelagem cada vez mais utilizando as ferramentas da hipnoterapia, da programação neurolinguística, que realmente é como se eu entrasse dentro dessa pessoa, percebesse assim, se eu fosse essa pessoa. Dizem, por exemplo, que o Napoleão Hill, né, o conhecido escritor Napoleão Hill, ele fazia mentalmente jantares conversando com as pessoas muito ricas, muito prósperas. Só que isso é um alto nível de concentração, um alto nível de foco. Então, para a gente desenvolver
crenças, eu tenho que desenvolver uma capacidade de foco maior, sendo que nós estamos numa sociedade de muita e muita dispersão, muita e muita distração. Então as pessoas começam a ficar muito tempo nas redes sociais, muito tempo vendo séries, muito tempo vendo isso, aquilo, e efetivamente não treinam a sua mente para desenvolver uma capacidade de foco atencional. E por isso que a gente, tendo esse foco atencional, nós conseguimos ter métricas, né? Quando a gente vai trabalhar com os nossos alunos, nós gostamos de trabalhar com a questão de métricas, você começar a mensurar. Então se você tem hoje 10 clientes por mês, quantos clientes você quer ter daqui 3 meses, 6 meses, 1 ano? E aí a gente usa, para finalizar, as estratégias de você ser um palestrante. A ideia é que com palestras, assim como Jesus foi palestrante, assim como Madre Teresa foi palestrante, Nelson Mandela, a gente percebe que esse é um caminho sem volta, você conseguir realmente comunicar com mais e mais pessoas. E é isso que nós estamos ensinando, não só nesses vídeos, que vocês podem comentar o que vocês acharam, o que vocês têm dificuldades, nós vamos responder todas as pessoas, e ao mesmo tempo sempre vocês ficarem atentos a nossas bio, onde nós levamos esses conhecimentos presenciais e online para que você consiga realmente viver desse propósito tão bonito que é ajudar pessoas.